Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Filhos queridos, olhem para a cruz e verás o meu amor. Hoje não é motivo de termos alegria. Repito que é por isso que temos, apesar de não se cantar o glória, apesar de não se tocar os sinos, os cânticos são quaresmais, mas se permite flores. Usa-se uma cor de um roxo mais leve, violáceo, para amenizar no meio de uma caminhada no deserto, no meio de uma caminhada quaresmal, para que no meio dela, quarto domingo, olhemos e pensemos: vamos passar ainda por muitas dificuldades, mas o que nos espera é a paixão, sim, traição, morte, o vazio, mas a ressurreição. É um olhar um dia depois do amanhã, um dia depois do amanhã. Filhos, essa é a mensagem que o Evangelho nos traz, uma mensagem que diz abertamente, com toda a vontade, já pronunciado na segunda leitura: Deus é rico em misericórdia. Mas ao mesmo tempo, no Evangelho, quando diz assim: ora, Deus amou tanto o mundo, Deus ama o mundo, que nos deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Se nós perguntarmos qual o sentido da quaresma, se perguntarmos qual o sentido de celebrarmos daqui a alguns domingos a Semana Santa e a Páscoa, é um ato do amor de Deus. Por isso, e é nessa chave de leitura que eu os convido, querido irmão em casa, acompanhando pela TV, pelo rádio, a refletir. A certeza de que Deus nos ama, não obstante o que estamos vivendo. Mas mais do que falar da situação que estamos vivendo, eu já coloquei como intenção essa prece que precisamos: Senhor, cesse essa pandemia, mande para que o Divino Espírito Santo ilumine os nossos governantes, que por amor de Deus não politizem a vacina, e que venha, que não falte leitos, não falte UTIs, que eles tenham discernimento e que tenham ações eficazes. O povo sofre. Mais do que falar sobre isso, a primeira leitura do livro das Crônicas. Crônica é um livro que no conjunto dos livros é chamado de livro histórico, e de fato hoje relata, quando começa dizendo, eles se fazem uma pergunta. Esse texto foi escrito no ano 585 antes de Cristo. Lembre-se, Nabucodonosor chegou, arrasou com Jerusalém e levou o povo deportado para a Babilônia. E esse povo, o que teve? O templo arrasado. Muitos, os mais importantes não foram levados prisioneiros, foram passados ao fio da espada. O povo foi dizimado. E a pergunta era, mesmo depois, já estando lá ou na volta, por que isso nos aconteceu? A mesma pergunta nós poderíamos nos fazer: por que estamos vivendo essa situação de pandemia? Por que chegamos a esse fundo do poço? O Brasil sendo citado,
como uma referência negativa, um problema mundial. Deus esqueceu desse povo? O livro das Crônicas traz uma resposta e diz assim, começa dizendo, preste atenção, meus irmãos, e já vou dizer para você que está em casa, que tem perguntas que precisamos de respostas. Primeiro, começa dizendo que os sacerdotes e o povo se multiplicou em infidelidade, palavra-chave, infidelidade a Deus, uma infidelidade que teve consequências. Começaram a fazer práticas abomináveis dos pagãos. Quais? Se aliar, agir, fazendo conchaves políticos, agir de uma forma que até o templo foi mundanizado. Eles deixaram a fidelidade a Deus. E diz assim, vocês zombaram dos enviados de Deus, os profetas, desprezaram a palavra do Senhor. E foi quando o furor do Senhor se levantou contra seu povo, e não houve mais remédio. Olha o que aconteceu, Crônicas, você tem um aplicativo, veja lá, eu não estou inventando. O furor do Senhor se levantou, não houve remédio. O que aconteceu? Os inimigos incendiaram a casa de Deus, colocaram os muros de Jerusalém. Mas alguém poderia dizer, e aí? O povo foi levado cativo. Por isso o salmo, esse salmo lindíssimo, eu acho um dos mais lindos, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Senhor, eu me esquecer. Eles estão lá exilados e começam a pensar, o que nós perdemos, porque fomos infiéis a Deus. Por que nós estamos aqui? Os nossos algozes pedem que peguemos as nossas cítaras e cantemos cantigas de Sião. Shema Israel, Shema Adonai Elohim. Que nos cantemos música do templo de Jerusalém. Mas como? Escravos, nós iremos cantar aqui algo que nós fizemos contra Deus. Por isso nós dependuramos as nossas cítaras, é o salmo, no salgueiro. Não ousamos cantar, mas dentro de nós a saudade de Jerusalém, a saudade da nossa terra, a saudade de Sião. Sião é Jerusalém. Saudade de Deus, saudade de Deus. Se parasse por aqui, que Deus era esse? Como nós poderíamos chegar aqui, se você está acompanhando o meu raciocínio, e pensar que quando Deus viu isso, Deus mandou sua ira sobre o povo? Como pensar que Deus fez o povo ser passado à espada, que Deus é vingativo, que Deus castiga? Não, esse não é o Deus. É uma visão de Crônicas, mas não é o Deus. É o Deus de Jesus Cristo, é o outro. Mas então, como entender isso? Sim, o provérbio já tem uma dita que diz assim: para aqueles que cometem pecado, não precisam do castigo de Deus, os próprios pecados os castigam. Repito, é um provérbio ensinado pelos rabinos. Escute, e talvez aqui é uma resposta. Por que nós chegamos no fundo do poço na nossa nação? Não que Deus está castigando, ou porque às vezes na nossa vida pessoal, nós depois de um tempo parece que Deus está nos punindo. Não, os próprios pecados fabricam os nossos castigos. Uma família desestruturada, um casal que não se ama, que mente, que trai, uma família que briga, uma família que não respeita, uma família que não educa os filhos muito mal, não balizando-os na fé cristã. O que colherá?
o castigo de seus próprios erros. Não precisa de Deus castigar. Isso é o livro de Crônicas. Porque da parte de Deus, Ele não quer que ninguém morra. Ora, se é isso, então Jesus teria morrido na cruz só para os bons. E Jesus morreu para os pecadores, para os justos, para todos. Então qual é o que Deus não quer? Deus não quer que sejamos infiéis ao seu projeto. E acredite, no mundo, todas as guerras, todas as situações, limites que o ser humano viveu, a pobreza extremada, a injustiça enorme que se pratica, é porque se desviou do caminho do Senhor. Mas é impressionante o final da primeira leitura, porque o povo está lá, fruto de seus atos. Eu pregava no retiro domingo passado, inclusive as palestras estão aí no YouTube, que nós sofremos o castigo de nossas decisões erradas e vida mal vivida. Pois bem, apesar disso, o povo não merecia, mas Deus suscitou lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, suscitou um rei que nem era judeu, Ciro, um rei persa. E esse Deus tocou no coração e libertou o povo. O povo não merecia, Deus age por amor. Feito essa introdução e esse preâmbulo, agora fica fácil o Evangelho. Agora fica fácil. Porque senão nós levamos para o Evangelho categorias nossas. Como se o fim do mundo fosse um prestar contas para Deus. Como se o fim do mundo, só os justos merecessem o céu. Deus não quer ninguém no inferno. Deus se desdobra 1000 vezes. E a história da salvação é para resgatar a todos. Por isso o texto começa a dizer, ele diz a Nicodemos, para Nicodemos ele era um mestre da lei. Nicodemos, qual era a visão que ele tinha do fim do mundo? A mesma de Mateus. Mas como Mateus escreve para os fariseus, para os convertidos do judaísmo, ele permite, o final do mundo vai ser assim, ovelhas e cabritos, e vamos abrir a contabilidade aqui, e vamos ver quem vai para o céu e quem não vai. Não. Aqui João está dizendo, Nicodemos, Jesus não disse, você tem que nascer de novo? Até no conceito de Deus, tinha que nascer de novo, e nós temos que nascer de novo. Lembre-se, o povo foi para o exílio, e ainda Deus suscita a sua redenção, Jesus Cristo. Não é Ciro, é muito maior do que Ciro. Ele deu a terra prometida de novo, Jesus nos dá a eternidade com Ele. Veja aqui, disse a Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por isso nós começamos, olhe para a cruz. Não se trata só de olhar para a cruz num ato de piedade, oh meu Deus, coitadinho, não. Entenda também os que os rabinos ensinavam. No Antigo Testamento, lembre-se que o povo estava no deserto, eles passaram fome. Deus foi muito paciente, mandou codorna, mandou comida. De repente apareceram serpentes. Deus mandou fazer uma haste, está aqui no Evangelho. Deus mandou fazer uma haste. A serpente no deserto. Moisés levantou e o povo olhava, ficava curado. Ora, não te estranha o povo olhar para um pedaço de bronze e ficar curado? Não te cheira idolatria? Mas era o pedaço de bronze que curava? Ou era aquele que estava envenenado, que olhava para Deus? O movimento de elevar-se, aquele que mandou, não era o bronze, era Deus. Assim também,
não é só um olhar piedoso para Jesus na cruz, tadinho, mas é um olhar para Jesus, para que o nosso veneno, é isso que está clamando, o veneno nosso seja curado em Jesus Cristo, do pecado, da desobediência, da infidelidade, que a primeira leitura fala. Nós estamos na quaresma, eu partilhava esses dias no rádio, eu percebo as pessoas falando, e estou sentindo muita dificuldade, as pessoas até partilham comigo, dificuldade de entrar no clima da quaresma. Por quê? Não podendo ir na comunidade, as coisas se volta, retomamos, não retomamos, está difícil, está uma quaresma difícil, mas nem por isso nós podemos esquecer que o nosso olhar tem que ser para o Cristo Senhor, onde o veneno da serpente corre em mim, veneno da desobediência, o veneno da injustiça, o veneno da ganância, o veneno da falsidade, da hipocrisia. Curai-me, Jesus. Olhar para a cruz de Jesus é olhar para aquele que não se deixou envenenar pela serpente, e ao mesmo tempo ter esperança. O ser humano é capaz de achar o fundo do poço, como na primeira leitura acharam a escravidão de novo, mas diz o Evangelho, e aqui está toda a força do Evangelho: pois Deus amou o mundo, e se Cristo foi na cruz, é para salvar o justo e injusto. Filhos, não há corrente grossa que Jesus não quebre, não há pecado tão cabeludo que Jesus não perdoe, não há pessoa que possa se sentir tão maldosa que o Senhor não resgate com amor. Essa é a mensagem que nos traz a alegria. Jesus veio de fato para salvar o mundo, e diz mais, que aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas veja, lembra que eu falei que o próprio pecado tem o seu salário? O próprio pecado por si só elabora o seu castigo? Também isso é uma verdade para mim e para você. Mas esse pecado e esse castigo que possamos estar vivendo pode ser curado em Jesus Cristo, no amor. Do outro lado, cada dia é nossa escolha. O Evangelho continua a dizer depois de uma forma muito clara: qual é o julgamento? Eu falava do conceito de Nicodemos de julgamento, o da primeira leitura. Jesus traz um novo julgamento. Como é para João? O que João tem de diferente, se não é um tribunal? É bonito, porque é um processo diário de iluminação ou de escuridão. Ele diz, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, os homens preferiram as trevas, então nós somos filhos da luz, e nós somos chamados a caminhar dia a dia para a luz. Nesta semana teve uma leitura de Jeremias, que diz assim: o homem não pode caminhar para trás, é caminhar para as trevas, caminhar para trás. Jeremias fala isso, e às vezes nós estamos caminhando para trás, desconstruindo o reino, mas desconstruindo o nosso próprio processo de iluminação. Nós estamos caminhando para trás, nas trevas, diz o Evangelho. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as ações eram más. Chega de ações más, meus irmãos. Nós temos que dar um basta, mas nós precisamos dar um basta, um macro no mundo inteiro. Nós precisamos dar um basta naqueles, não. Cada um é chamado a dar um basta nas suas ações más. Se aquilo é mal, simplesmente dizer não. É uma escolha.
Esse é o julgamento de hoje. O tribunal não é um dia depois de amanhã. O nosso tribunal é hoje. O castigo faz os seus próprios castigos. Continua. Quem pratica o mal odeia a luz. Você acha que não é daqui que surge aquela história épica de Drácula, dos vampiros que odeiam o sol? É dessa visão. Quem quer a luz? Aquele que faz a verdade, que as ações são boas, que está caminhando para frente, que está construindo o reino, que não tem nada a esconder. Mas nosso Senhor vai dizer: quem pratica o mal odeia a luz. Porque é claro, sempre tem uma vida secundária, tem uma vida paralela, tem pensamentos equivocados. Eu pregava no retiro e lembro, cuidado, que a nossa mente não seja um parque de diversão do inimigo. Está lá, está no YouTube, assista, são alguns minutos. Depois, se o parque, a cabeça é um parque de diversão, os olhos a porta de entrada, o ouvido surdo, a boca, o coração se torna um lugar de coisas só ruins. Como diz João, num outro texto, se a vida é escuridão, que triste é uma alma escura, iluminando. Então, aproximemo-nos da luz, aproximemo-nos de Jesus. O povo no deserto levantava os olhos para a haste da serpente e não morriam envenenados. Jesus, a humanidade, a igreja e eu e quem está acompanhando em casa, queremos olhar para Ti, transpassado na cruz, não como um ato de piedade, de sentimentalismo, mas pedimos que sejamos como humanidade hoje curados de nosso veneno. Também o que corre nos nossos sangue, na nossa mente, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso coração, curai-nos deste veneno mortífero, Senhor, porque isso está gerando escravidão, está gerando mortes de inocentes, está gerando uma pandemia sem precedente, e está nos gerando a infelicidade. Eu sei que nos ama, Senhor, mas que o meu olhar seja um voltar-se, que eu ande para frente e não para trás. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande